Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação 14. Eu sempre vou contando ali, semana após semana, estamos chegando perto da edição número 300. É muita informação, muita notícia para você, e todas elas, é bom lembrar, você que está chegando agora, são arquivadas lá no nosso canal do YouTube, programa Autoação 14. E hoje a gente tem um convidado inédito aqui, para nossa satisfação, a Marília Almeida. Ela é enfermeira e coordenadora das UBS Noroeste. Marília, seja bem-vinda aqui ao programa Autoação 14. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre te escuto na rádio e hoje estou tendo a oportunidade de te conhecer, ser entrevistada por você. É um prazer estar aqui. Nossa, o prazer é todo nosso, Marília. A gente sempre começa aqui, antes de seguir a pauta, querendo saber um pouquinho da vida da pessoa, sem querer ser invasivo, mas o que te levou para a área da saúde? Porque nós vemos muitos casos aqui, nós observamos de famílias de médicos, de repente, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado, meu filho tem que ser jornalista, publicitário, qualquer coisa que seja. Você teve alguma influência? Tinha alguém da sua família na área da saúde ou a Marília ficou própria e falou, é isso que eu quero da vida? Guilherme, não, uma família muito simples, com poucas pessoas que fizeram faculdade, né? Na família mais foi eu e a minha irmã mesmo que traçamos esse caminho universitário, e sou muito feliz pela enfermagem, foi uma escolha mesmo da adolescência, que eu não me arrependo, já tenho aí 12 anos de trabalho nessa profissão. Você era daquelas crianças que gostavam de pegar, vamos secar passarinho, vamos mexer comigo. Fazer curativo dos vizinhos. Deixa comigo. Meu Deus do céu. Já tinha inclinação, já. Medo de sangue, então jamais, né? Não tenho. Qual que é o nome da sua irmã? Emanuela. A minha filha chama Emanuele. O dela é Emanuela, coisa boa, bacana. Emanuela quer dizer enviado de Deus. Emanuela é nossa doutora da família. Olha, coisa boa, bacana, bom demais, viu? Bom, Marília, vamos partir para a nossa pauta aqui. Por que uma enfermeira como coordenadora das UBS da região Noroeste? De que forma é esse procedimento para a gente situar para o espectador aqui entender como funciona? Guilherme, hoje eu não faço a coordenação sozinha, eu estou na coordenação geral dessas 14 unidades. São 14 unidades, São né? 14 unidades que a FUNEB assumiu. Imagina, a demanda deve ser incrível, imagina 14, meu Deus. 14 é um desafio, e junto comigo tem 2 amigos médicos, que é o Dr. Walter e a doutora Ayla, então essa direção e coordenação técnica é feita por nós 3. Então é compartilhado. Compartilhada, sim. Olha só, porque, como eu disse aqui, é uma demanda muito grande. Quando a gente fala região noroeste, ela abrange o quê? Dessas 14 unidades, seriam quantas unidades? É uma unidade só? O que seria? O município ele tem 4 regiões definidas de atenção básica, e a FUNEB assumiu 1/4 dessa região. Dentro dessas 14 unidades, a gente tem ali Parque dos Pirineus, Parque Iracema, 2 distritos, Sousana, Interlândia, Vila Fabril, São Lourenço, vamos falar mais, né? Guanabara, Adriana Parque, são todas unidades dali da Grande Jaiara também, que fazem parte da gestão agora da FUNEB. E como que está sendo esse trabalho? Eu imagino que o desafio é imenso, né? Guilherme, tem 6 meses que, caminhando para o 7º mês que a gente assumiu, sim, um desafio, né? A gente tinha uma realidade de unidades com a infraestrutura física pouco desgastada pelo tempo, né, pelas algumas faltas de manutenção. Então, com esses 6 meses, a gente viu a melhora dessa estrutura física dessas unidades. Hoje, eu posso te afirmar que todas as unidades têm médicos atuantes, né, no tempo de funcionamento da unidade. Sempre que você procurar ali uma dessas unidades, você vai ser atendido por um médico, por um enfermeiro. Então, hoje a gente não tem esse déficit profissional. A população ali tem sido bem acolhida, bem assistida. E essa população cria familiaridade ali com aquela região, aquele setor, e isso é importante também, porque às vezes o deslocamento é complicado. Você citou aí extremos. Extremos da cidade, Fabril para o outro extremo, né? São Lourenço, que seja. Então, são pontos muitas vezes distantes. Cria muitas vezes, simpatia, essa empatia mesmo, de conhecer quem está ali, quem está atendendo, qual é o médico. E isso aí também é fundamental nesse processo? Com certeza. A atenção básica é justamente para isso, para que, né, a população tenha esse contato ali com o seu posto de saúde, com a sua unidade básica de saúde, que se estreitem os laços. Né? Tem a população, por exemplo, do Maracanã, eles amam o Dr. Robson. Então, assim, o retorno do Dr. Robson cria o laço. Exatamente. Então, assim,
Hoje é essa realidade. E é para ser, o programa, a Estratégia de Saúde da Família foi criada justamente para a comunidade. Então, hoje, não é a intenção que uma pessoa saia lá do Vivian Park e venha ser atendido na região noroeste. Ela precisa ser atendida lá. Muitas vezes tem até a condição. Ou aquilo vai fazer falta, vai fazer diferença. Né? Uma das pautas, uma das coisas que a gente tem trabalhado é sobre a territorialização, né? Então, a territorialização, ela vem justamente para definir sua área de abrangência e qual unidade que você tem que ser atendido. E aí traz esse estreitamento de laços. É porque a gente sempre fala, entrevista muitas pessoas da área da saúde, muitas vezes as pessoas confundem as portas de entrada, onde que eu posso ser atendido. Às vezes vai para um local que não é aquela atenção, ou ia-se muito ao hospital municipal, achava que tudo se resolvia no hospital municipal, ou é Santa Casa, e criava-se muito aquilo ali, né? O problema de comunicação também, ele é fundamental, e a pessoa entender esse processo, né? Guilherme, hoje as unidades de saúde, elas são a porta de entrada do paciente. Então, o que a população precisa entender e aprender é isso, que ele vai procurar primeiro a unidade básica de saúde. E ali a gente tem uma resolutividade muito alta das demandas do paciente, para que eles não sobrecarreguem a rede especializada, a rede de urgência e emergência, né? Tanto que um dos motivos, dos principais focos do nosso contrato de gestão hoje é poder melhorar um pouco essa atenção básica e diminuir os atendimentos de urgência e emergência, que a gente vê às vezes uma UPA cheia, uma demora de atendimento, mas caos ali, às vezes tem a necessidade, né? Ele poderia ser atendido na atenção básica. Então a gente tem uma resolutividade de até 80% dos casos na atenção básica. Então já está dando para perceber isso no dia a dia, que a população está tendo essa compreensão? Sim, hoje a gente está fechando 7.000 atendimentos médicos mês em 14 unidades. 7.000 atendimentos. E as maiores demandas do dia a dia, assim, o que são? Crianças, pessoas de idade. A atenção básica, ela é maravilhosa, né? Que eu posso falar, porque ela realmente atende toda a comunidade. É uma pós-graduação, assim. Então, você vai chegar lá de pré-natal, de curativo, acompanhamento de puericultura dessa criança. Você vai ter aquele médico que vai acompanhar você desde o pré-natal até depois os seus filhos. É a que a gente fala de medicina de família. Sim. Né? Então, você tinha décadas atrás e que está, né, retornando. Né? Exatamente. Então, o idoso vai ser atendido, o hipertenso, o diabético. Cria o laço de confiança também. Exatamente. Ali você vai ser vacinado. Ali eu deixo assim, um recado para as mulheres. Vocês vão realizar o exame preventivo, Papa Nicolau. Então, a atenção básica ela é muito completa. Sim, sem dúvida nenhuma. E a contrapartida também, de repente, vai criando-se tanto laço, o objetivo final seria esse, de uma pessoa que é atendida, mas de repente tem problema de pressão, tem muito tempo que ele não está indo, de repente encontrou por ali, seu José, seu João, vamos lá medir, vamos aferir como é que está a pressão, vai criando esse laço aí, acho que o objetivo final seria esse aí. Sim, e a gente tem uma figura na atenção básica muito, muito importante, que eu reforço aqui, que é o agente comunitário de saúde. O agente comunitário, ele é uma figura real, ele existe, ele faz visitas, nós também fechamos o último mês com 24.000 visitas domiciliares. Vai ser um censo. Né? E assim, a região noroeste hoje é 102.000 habitantes que a gente faz essa gestão. Aí vai exatamente ao encontro do censo, foi agora dos 25% da população, né, de 400 mil, né? De Anápolis, exatamente. Então, a agente comunitário é essa figura que vai nas casas, que fala do que tem no posto, das atividades que estão acontecendo, incentiva essa população a ir, a se cuidar. Quebra esse medo, né? Fala, vamos lá, sinta-se, né, tranquilo, né? Sim. É o que a gente fala de prevenção e promoção de saúde. É o que a gente precisa reforçar com a população, que eles precisam se prevenir as doenças, né? A gente não pode ficar só tratando, porque isso gera um custo mais alto para o município, para o estado. E para a própria pessoa também, capacitação, enfim, pode até, é claro, só tem várias intercorrências, doenças são silenciosas, para você ver, já é tarde demais. E às vezes por conta disso, do medo, eu sempre falo que geralmente os homens são muito reticentes aí. E médicos, né? Geralmente vamos pela orelha com a esposa, alguma mulher levando, com toda certeza. Sim. Nesse dia a dia, isso é visível ou os homens já estão indo com mais frequência também?
A gente tem sempre a procura maior das mulheres, Isso né? é fato, isso eu tenho certeza. Mas há uma pontinha de esperança de que a coisa possa caminhar? Sim, a gente tem caminhado. A gente tem a questão das mídias sociais hoje, né? A comunicação, ela tem melhorado. Esses homens têm se cuidado mais, têm se importado mais com o seu bem-estar, com o seu físico. Sim. Né? Então, assim, a gente vê, assim, uma mudança desse cenário. Porque vimos muitas vezes figuras públicas relevantes, né, que é importante dar o depoimento, principalmente, claro, a gente tem um universo de mesas coloridos, né? Está faltando até cor para tanto evento que tem, que bacana que seja, mas a gente tem que lembrar que não se restringe uma ação de saúde somente aquele mês. A gente lembra sempre, na hora que tem que lembrar de um mês colorido, lembra-se Outubro Rosa e Novembro Azul. Né? Outubro Rosa em primeiro lugar e, de fato, essa procura. Mas o Novembro Azul, muito embora tenha melhorado muito, ainda é um grande desafio para a população masculina. Né? Sim. E aquela questão do próprio exame, né? Dos tabus que criaram-se em cima dos exames. A gente sabe que nem sempre é necessário o exame mesmo de toque físico, retal, né? Que às vezes ele vai ser ali feito uma anamnese, uma conversa, vai colher um exame de sangue, e aí só depois que vai realizar realmente, né? Mas criou-se muito esse tabu. Mas o que a gente chama é realmente prevenção de saúde, tem que ir, tem que se cuidar, é rápido, é necessário. Sim, salva vidas, né? Com certeza. No caso dos homens, a outra opção pode ser a morte, né? É bom você se lembrar disso aí quando tiver algum preconceito bobo em relação a isso. Marina, em relação a novidades, tem alguma novidade para implementar? Você citou algumas situações, mas alguma novidade em relação à maneira que funcionava, a partir do momento que vocês assumiram? É claro, acho que todo processo, ainda mais na saúde, sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Não existe saúde perfeita nem na Finlândia, Dinamarca, Suécia, país escandinavo. Sempre alguma coisa pode melhorar. O Brasil, é claro, precisa de muita coisa, sem dúvida nenhuma. Mas dentro desse processo, o que é que melhorou, o que é que vocês implementaram? Guilherme, a gente fez algumas implementações, mas principalmente nós seguimos o que a PNAB fala, que é a portaria mesmo, o Programa, né, Nacional da Atenção Básica. E o diferencial dos atendimentos, das unidades, é essa continuidade do atendimento médico. A gente tem algumas rotatividades, mas as unidades estão sempre. Atendimento odontológico de criança, de adulto. Então, ali você vai ter restauração de dentes, você vai ter acesso para canal, você vai ter encaminhamento para o CEL. Então, assim, hoje todas as 14 unidades têm esse atendimento odontológico de qualidade. Pode estar procurando ali a unidade. As vacinas, todas as nossas unidades oferecem esse serviço também, implementando aí naquelas que só tinham as caixas térmicas de receber vacina, a aquisição de refrigerador, das geladeiras, para poder ter uma manutenção melhor desses imunobiológicos que a gente chama. Então, assim, a gente tem visto o crescimento também exponencial do número de atendimentos, consultas de enfermagem, sonar, medicação, Guilherme, você pode estar procurando essas unidades, aquilo que a Remume preconiza para ter na atenção básica, todas as unidades, elas possuem, né? Se for recorrer, vai encontrar lá. Vai encontrar nas unidades. E o que a gente pede sempre é para respeitar essa territorialização, que você more ali, que você tenha, né, o seu cartão do SUS atualizado, né? Eu chamo a população para essa questão, atualize o cartão do SUS, seus dados, é importante, e a unidade vai estar sempre ali disponível. E a diferença também da Noroeste é que nós temos 3 unidades de horário estendido, que são aquelas unidades que funcionam até às 22 horas. O bom entrevistado é ter isso, já adianta perguntas que a gente ia fazer. Então fala desse horário pra gente. Os horários estendidos são as unidades que vão até às 22 horas, que hoje elas contemplam Parque Iracema, São José e o anexo Itamaraty. Então, essas 3 unidades funcionam até as 22 e o Parque dos Pirineus até as 19 horas. Então, aquela população que às vezes, Marília, eu não consigo ir no posto até 5 horas da tarde. Desculpa, pronta, não tem jeito, né? Como é que eu vou? Exatamente. Então, ele pode sim estar agendando. Os agendamentos das unidades são através do ZAP, né, do município, o ZAP da saúde, para fazer esse agendamento. E aquelas vagas de retorno, elas são marcadas ali dentro mesmo da unidade. Mas o primeiro atendimento, ele vem pelo ZAP da saúde. Então, a gente mantém esse fluxo, que é um fluxo da regulação do nosso município, né? Isso a gente não fez alteração, não pode fazer, porque é contratual. Você citou algumas unidades de saúde. Tem uma que eu fui recentemente para tomar bivalente, a vacina contra a gripe, do tétano não tinha, infelizmente. Fui lá, aí eu fiquei triste, porque a unidade estava vazia.
vazia na questão da vacinação. Esse é um grande desafio ainda, principalmente porque a gente está no período, é claro, o programa é gravado, mas o calendário se repete, né, gente? Tem época de seca agora, meses mais fechados, a questão da vacinação, da gripe, os de mais idade, para crianças, sem contar a vacinação da Covid também. Entre esses grandes desafios, esse talvez seja um bem grande ainda, porque Goiás, ela está, em relação ao número de porcentagem de vacinação, ela está fazendo feio, na verdade, essa. Então, é um desafio para vocês? Sim, Guilherme, desde a vacina da Covid, até um pouquinho antes, a gente vê esse movimento, às vezes, anti-vacina, né? Então, isso foi um prejuízo muito grande para a saúde. A gente sabe que vacina, realmente, ela foi uma criação específica, importante, prevenção de poliomielite. Então, a gente está vendo o retorno de doenças que haviam sido erradicadas pela falta de vacinação. E não é pela falta do imunobiológico, né? Por exemplo, porque a gente sempre coloca na conta dos governos. Quando a gente fala governo federal, estadual, municipal, o governo não agiu. Bom, se não agiu, voltou a agir. Bom, mas essa é outra questão. Então, está à disposição. Sim. Então, é parte do cidadão, a questão de cidadania. Não é questão de governabilidade, mas é questão de cidadania. O cidadão procurar, né? Sem dúvida nenhuma. E pode estar ligando também, Guilherme, né? Assim, aconteceu com você às vezes de não ter. A rede de frios, ela sempre faz essa entrega, mas às vezes acontece de não ter naquele dia. Então, assim, pode estar ligando também nas unidades, pedindo para falar com a enfermeira da unidade. Bivalente. Apareceu uma vacina, uma agulha, eu tenho compulsão para ser vacinado. Tá aqui o bracinho. Falou que é bom, que precisa, né? E quero frisar que eu não lembro o nome das meninas, mas fui muito bem atendido. Muito bem atendido. Com todo cuidado, com toda tranquilidade. Isso é bom. A gente se sente acolhido. Exatamente, vai ao encontro daquilo que você falou, de criar aquela empatia. Então, não moro nem perto de São José, mas é que estava mais ao meu alcance. Na hora eu falei, vou ali. Isso eu fiz outras vacinas lá, falei, vou sempre por ali. E achei bacana. Então fica aí com meu elogio. São José, é claro, eu tenho certeza que se eu for em qualquer outro, eu vou ser atendido da mesma forma. Isso ninguém me conhece também, não tem nada a ver não, viu? São José, assim, São José e o Iracema, eles foram unidades que foram usadas na Covid, né, Guilherme? Sim, também bastante da Covid lá. Isso, então o pessoal tem essa referência de que lá são as unidades para a Covid. Não são mais, tá? Reforço com a população que o São José e o Iracema, elas voltaram a ser unidades básicas de saúde. Sim. Então, quem é daquela região... Não sei, 1 mês, 2 meses, não sei, alguma coisa assim. Então, quem é da região pode voltar a usar o posto aí perto da sua casa, que ele voltou para a atenção básica. Não é mais da rede de urgência e emergência. Certinho. Em relação a profissionais envolvidos nesse trabalho na assistência, é claro, toda a planificação, a unidade é maior, é menor, mas basicamente, sem querer ser repetitivo, as unidades básicas de saúde devem ter uma formatação para cada bairro. Ali o bairro é maior, é menor. Agora, se tem o tamanho padrão, vai ser sempre aquela mesma quantidade de pessoas que trabalham em cada unidade. Certo. Guilherme, são 14 unidades e são 31 equipes. Então, cada equipe ela tem uma composição mínima do governo federal de atuação. Então, hoje a gente tem um médico, 40 horas, o enfermeiro 40 horas de serviço, o técnico de enfermagem, o dentista e o auxiliar de odontologia, o ASB, e o agente comunitário de saúde. Então, essa é a equipe mínima para a manutenção de uma equipe da atenção básica. Não tá certo. Então, é uma equipe completa mesmo de saúde da família. Como isso é bom, né? Como ter essa atenção, saber onde ir, poder ser atendido. É aquela divisão que eu fiz para você. A gente atende 102 mil habitantes, né, daquela região. Quantas cidades do estado de Goiás, 246 municípios, tem 100 mil habitantes ou mais? São pouquíssimos, né, sem dúvida nenhuma. E aí, desses 102, a gente faz algumas também outras fatias, que é 4 mil habitantes para cada equipe. Então, cada equipe de saúde da família atende 4 mil habitantes. Exatamente, só 4 mil. Por isso que aí você vai ver, a Anexo Itamaraty tem 6 equipes de atuação, São José 4. Então, vai pelaquela divisão. E isso aí pode ser rotativo também, de repente, a demanda, para descobrir como funciona, né? Demanda aqui, a gente já está aqui há 6 meses, a gente já sabe que é mais ou menos essa. A outra demanda que a gente esperava que fosse menor é maior.
Há essa rotatividade também entre as equipes? Ou como funciona? Tem uma demora para se trocar, porque são equipes homologadas e tem uma verba que vem do governo federal. Então, a gente não pode... Tem a questão burocrática, né? Exatamente. Mas a gente consegue ver, na verdade, o aumento dos atendimentos, Guilherme. A gente não viu essa baixa. Mas tem que acompanhar mesmo, monitorar esses dados, porque a gente não pode ter menos do que 4.000 cadastros por equipe. Então, a gente faz essa monitorização constante da quantidade de famílias que estão sendo atendidas. E tem muita gente que fala assim, nossa, tá ficando tanta gente doente, agora está acontecendo tanta coisa. Pode ser exatamente o caminho inverso. Muita gente procurando, sendo cadastrada, porque a atenção à saúde, como você mesmo falou, ela muitas vezes vem no momento emergencial. Puxa vida, às vezes está avançada, às vezes está com algum problema que você tivesse tido essa atenção, essa preocupação antes, talvez, né, fosse minimizado. Então, tem muito a ver com isso também. Não está aumentando o número de doenças não, gente. Ou são mais pessoas que são atendidas por conta exatamente da procura, que é exatamente o que a gente quer, né? Sim, a gente percebe isso mesmo. A figura mais clássica da saúde é o médico, não tem como a gente desarticular. A gente fala muito de equipe multidisciplinar, tanto que nessas 14 unidades tem equipe multidisciplinar, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem as... Tem o quê? Fonoaudiólogo. Tem fono, tem assistente social. Então, assim, era aquela equipe antiga que chamava NASF, hoje é a equipe multidisciplinar, né, que elas estão atuando nessa unidade. E eu falo, a figura do médico presente ali na atenção básica, ela atrai mais pessoas, né? Eles querem ter aquele atendimento médico. Então, essa é uma figura mais clássica do serviço. Não vai ter mais procura mesmo. Médicos e enfermeiros. Não esqueça jamais. Né? A gente faz mais tempo, às vezes, que os médicos. Mas você ter a pessoa de referência e de confiança é muito importante. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente falou de desafios da gestão, você citou alguns aqui, mas objetivos. Porque eu não acredito que vai chegar algum momento, não, está perfeito aqui, não precisa acontecer mais nada, está toda maravilha. Sempre a gente se cobra mais, isso que leva evolução, sem dúvida nenhuma. A gente pode falar em objetivos, Marília, ou esses foram colocados, eles ainda não foram alcançados, ou é um processo constante. Não, chegamos nesse ponto, vamos mirar outra coisa, mas sempre objetivos aparecem no meio do caminho. Eu tenho uma equipe muito, muito boa, muito maravilhosa, né? Tanto na base de apoio quanto nas 14 unidades. São 14 responsáveis técnicos, né? Eles têm, sim, as metas individuais por unidade, porque não tem como eu comparar uma unidade distrital como Interlândia e Sousânia com uma unidade do Parque Iracema, né? São realidades diferentes, né? Sim. Hoje nós trabalhamos em cima de metas que são definidas pelo Previne Brasil, nossos 7 indicadores Previne Brasil, que contemplam aumento de exame citopatológico, que é o exame do colo do útero, aumento da cobertura vacinal de crianças, realização de pré-natal, aferição de pressão, hemoglobina glicada. Então, são 7 indicadores que essas 14 unidades, elas têm isso como meta, né? E que são o básico ali, né? O básico. Porque muitas vezes você conseguir cumprir o básico é um objetivo importante. Guilherme, isso foi perdido, né? A gente perdeu um pouco dessa essência da atenção primária, porque anteriormente não tinha tanta procura por às vezes a clínica particular ou então o hospital, era realmente aquela cultura do posto de saúde perto de casa. Isso foi se perdendo. Por um lado, eu entendo que às vezes a população sim está sendo assistida em outro nível, mas que essa cultura da manutenção, da promoção de saúde, ela foi se perdendo. Então, o que a gente está tentando fazer é resgatar essa comunidade mesmo, para poder fazer pré-natal, para poder, a gente teve a entrevista esses dias do Marcelo Dyer falando de aumento dos casos de HIV, sim, que a gente fica preocupado, né, HIV até ele falou que foi aumento de casos, se não me engano, era vertical mesmo. Então, assim, pré-natal bem feito, a gente reduz os casos, os agravos que essa criança pode depois ocasionar lá na atenção secundária, né, causar isso tudo. Então, assim, a gente vai ali para um bom pré-natal, para uma boa cobertura vacinal para essa população. Então, a gente vai minimizar a gravidade de doenças, comorbidades também. Então, hoje a gente segue esses 7 indicadores da Previne, além das quantitativas, né? Que a gente tem umas metas quantitativas, que giram em torno de 4.
procedimentos odontológicos, consultas médicas, consultas de enfermagem, né? Essa enfermagem ela é primordial na atenção primária, ela faz pré-natal, ela acompanha toda a gestão da unidade de saúde e visita domiciliar, né? O pessoal que está aí ouvindo a gente, escutando a gente, quiser receber a visita, Marília, eu moro aqui, nunca recebi a visita do agente comunitário de saúde, Isso né? inclui a vacina? Não entendi. Isso inclui a vacina também? Inclui. Então, as visitas domiciliares para poder estar recebendo um agente comunitário, o médico indo na casa. A pessoa com dificuldade de mobilidade, aquela questão toda. Sim, essa pessoa com mobilidade, tanto a equipe multidisciplinar também faz atividades, fazem visitas domiciliares, se precisar. Então, é ir no posto e conversar com o RT e apresentar qual que é a sua necessidade, né? Diante da sua necessidade, a gente vai tentar acolhê-la da melhor forma possível. Olha só que bacana. E, para além disso, é claro, você tem essa atenção, mas você citou o doutor Marcelo Daia falando de recrudescimento de casos de AIDS, de uma geração que é mais jovem, de repente pensa, não, isso... Porque houve aquele terror inicial nos anos 80, só que as pessoas esquecem que não tem cura. E muitas vezes jovens não se previnem. A gente fala tanto da questão da gravidez precoce, HIV, drogas. Essa orientação, muitas vezes, ela vai além também, Marília, do simples atender ali, mas de orientar, de tentar ter essa interlocução, seja com o pai, seja com o jovem, de orientar para essas questões do dia a dia, que muitas vezes os jovens acham, eu sou super poderoso, nada disso aqui me atinge. Acontece disso também. Eu sei que muitas vezes não é um trabalho, você já tem aquela atenção básica na saúde, mas essa conversa de vez em quando ela pode acontecer também? Claro, Guilherme. Todas as unidades de saúde da família, hoje elas fazem o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola. Então, esse posto de saúde sai ali das 4 paredes e ele vai mesmo para as escolas. Vai além das 4, né? Vai além dessas paredes ali do posto, as paredes físicas, né? Então, o nosso objetivo é trazer educação em saúde mesmo, né? Então, vamos além, vamos nas escolas, nos jovens, nos adolescentes. E o posto de saúde, ele tem muito essa particularidade do reforçar os programas do Ministério da Saúde, né, de saúde da criança, saúde do adolescente, prevenção de doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis. E ISTs também voltando, a gente falou de polio, por exemplo, em relação à vacinação, mas doenças sexualmente transmissíveis que estavam lá no passado distante voltando, né, pela falta de prevenção. Muita força, né? Então, assim, ali a gente também faz controle de tabagismo, auxílio, tem os programas de prevenção ali para poder, uso dos adesivos, tem muita educação em saúde, tuberculose, hanseníase, todos esses programas que compõem mesmo o Ministério da Saúde, propõem, a gente está seguindo ali nas unidades. Bom, uma pessoa que seja profissional da área da saúde, não, quero trabalhar na UBS, quero ingressar ali. De que forma isso funciona? Como que a pessoa pode ser contratada? Hoje o processo seletivo da FUNEV, ele acontece pelo site, a gente disponibiliza vagas, né? Essa fala é mais do corporativo, da nossa unidade, mas vocês podem acompanhar, os processos seletivos são todos colocados à disposição no site da FUNEV, e não só para as unidades básicas, mas para todas as unidades que estão geridas pela instituição. E o regime de contratação hoje é CLT. CLT, né? Para todas as categorias. E sempre tem processo seletivo aberto, né? Sempre, tem muito processo seletivo aberto dentro do site da instituição. E para quem vou falar da Marília de novo, vamos voltar na primeira pergunta. Porque as pessoas pensam assim, poxa vida, eu quero fazer algo que seja bom, que eu goste, seja da minha área, muitas vezes não é possível. E também, questão salarial envolve todo um pacote, mas é assim, para quem quer de repente, ingressar na área da saúde, começar é uma boa porta de entrada também, ou pode ser uma carreira para a vida? Eu sou suspeita, que eu sou muito feliz. Mas exatamente porque você é suspeita. Né? Sou bem suspeita. Eu falo que fui muito, muito feliz, muito agraciada todos esses anos com a saúde, né, Guilherme? Vim da atenção domiciliar, trabalhei muito tempo atendendo em casa, em home care, sempre fiz muito isso, atendimento geriátrico,
E eu vejo a saúde ainda como um campo muito fértil, um campo em que as pessoas, que a gente precisa muito. Eu falo, a gente fez um processo seletivo extenso, mas eu sempre converso com a Adriana, que é a nossa coordenadora de RH, a gente sempre está precisando de Você participa junto com ela? A gente participa, vem sempre uma análise técnica, né, uma análise delas da parte comportamental e tudo. Mas a gente sempre está precisando, eu vejo muito, ela até brinca, fala, Marília, acho que a gente poderia falar para as pessoas, faça terapia ocupacional, a gente tem uma deficiência muito grande de terapia ocupacional, de técnico de enfermagem, Guilherme, a gente ainda tem uma demanda muito alta. Vou abrir até um parênteses, desculpa, eu vou te pontuando aqui, tá? Sem problema, né? Porque a gente sempre relaciona a figura da enfermagem com as mulheres, mas... homens estão aparecendo também, porque muitas vezes tem a demanda física. Sim. Né, que para o homem, convenhamos, é mais fácil. É um tabu ainda o homem na enfermagem? Ou já nem tanto? Hoje eu não sinto mais. Eu vejo assim, muito aberto, tanto para o enfermeiro quanto para o técnico. Sim. Né, assim, eles têm um acesso igual o nosso. Ótimo, né? A gente está até com uma figura que estava em Interlândia, que é o Ricardo, que era o nosso enfermeiro RT, e ele era o único enfermeiro do posto, e as mulheres iam, realizavam os exames de colo uterino com ele, sem nunca problema. Teve nenhuma queixa. Então, assim, hoje é uma realidade, não tem mais essa separação, não. Pelo menos na realidade que eu acompanho da atenção básica, tem uma aceitação legal. A pior coisa que tem, que joga contra a saúde, a gente já até citou aqui, é o preconceito. O preconceito contra essa situação, aquela situação, e deixar a doença evoluir. Isso não faz sentido mais. A gente falou aqui de processo seletivo, os canais da FUNEV, por exemplo. Muitas demandas, claro, vocês resolvem, vocês batem o olho ali e, claro, sabem, mas outras, a própria população traz, fala, Marília, de repente isso aqui seria interessante, se houvesse essa situação. Acontece essa interlocução, vira alguma sugestão de quem está ali para ser atendido e fala, olha, esse atendimento pode melhorar nesse sentido? Guilherme, e reforço aqui para todos os usuários dessas 14 unidades que tem a pesquisa de satisfação disponível para eles nas recepções. Sim. Que eles respondam, isso é importantíssimo para nós que estamos na coordenação, na gestão dessas unidades. Tem ali a pesquisa de satisfação pelo QR Code, né? Então, eles podem também fazer as suas ouvidorias ali dentro. Né? Tem o canal também do próprio município nosso, da ouvidoria do município, em que a gente também recebe isso, a gente dá a devolutiva para a população. E como gestora, isso é importantíssimo para nós, ter esse retorno, esse feedback mesmo da população. Elogio, crítica. Pode né? criticar, não tem problema não. Não tem. A crítica, ela vai te impulsionar, ela vai, né? Você vai buscar ser aperfeiçoado através dela. Então, a crítica, ela faz parte do processo, ela é necessária, né? A gente não tem medo dessa crítica, não. A crítica, ela vem para poder dar uma movimentada mesmo nos processos. Eu pulei a pergunta que eu queria ter feito, eu fui para outra, mas é mais como curiosidade aqui. Dentro do próprio processo seletivo, você falou que é profissional de RH, de repente a Marília acompanhando outro profissional. Existe algum momento que você bate o olho e fala assim, essa pessoa aqui, essa eu tenho certeza que não dá. Tem outra que você pensa assim, não, olha, pode procurar outra coisa? Só assim de olhar, de conversar? Tem, eu também trabalhei muitos anos como professora, né, Guilherme? Fui professora de faculdade muitos anos, de curso técnico, então a gente também encontra muita gente conhecida nesses processos seletivos, mas a gente já consegue fazer um filtro das pessoas que têm perfil. Às vezes, Guilherme, também, o pessoal tem perfil da saúde, mas não tem perfil de atenção básica. Às vezes é um perfil bom de saúde, mas para urgência e emergência, para alguma outra especialidade, que não é atenção básica. Né? A atenção básica é aquela pessoa mais carismática, uma pessoa que gosta mais de comunicar, que gosta mais do público. E tem essa tranquilidade sua? A Marília é assim no dia a dia também ou é mais estressada? Não, tem dias, né? Mas geralmente essa linearidade aqui de voz, de conversa... Tem que escutar muito, né?
A atenção básica, a atenção vai além do próprio atendimento. Ali, sim, né? Eu falo que hoje a gente é gestor de conflitos, né, Guilherme? Tudo que vem, tudo que chega, para chegar até mim, já passou por várias pessoas. Aí quando chega em mim é porque realmente é algo que precisa mesmo ser resolvido por mim, e geralmente é sempre um desafio que chega, né? Mas a graça de Deus vai dando suporte pra gente cada dia. E a gente pensa também, porque há o desgaste físico, sem dúvida, e um desgaste psicológico, você falou aí. Afinal de contas, a gente tem demandas do dia a dia, nosso particular. Aí você vai compartilhar a demanda de várias outras pessoas. O profissional da saúde também, ele tem que ter essa atenção básica em relação a ele. A gente está falando de multidisciplinar. Muitas vezes a Marília, puxa vida, estou precisando de um psicólogo para trocar uma ideia. Acontece muito disso no dia a dia, de vocês se ajudarem ali exatamente nessas demandas, na troca de experiência de cada um? Acredito que sim, a minha equipe vai também me acompanhar. Ali a gente é um time, eu sempre chamo eles de time. Hoje a gente está liderando mais de 200 pessoas, são 273 profissionais. Já pulou para a próxima pergunta. Então tem um time ali grande e a gente tenta sim se ajudar, se motivar. Assim como na vida pessoal, tem dias que a gente está melhor, outros nem tanto, né? Alguns RTs, que são os responsáveis técnicos, procuram, não dou conta mais, não quero mais, né? Acontece em qualquer profissão, tem hora que você... Isso, aí a gente é que acolhe, a gente também precisa, quando precisa corrigir, a gente também faz essa correção que é necessária. Mas, sim, o atendimento de saúde, acontece óbitos na atenção básica, né, Guilherme? Nós já tivemos alguns óbitos nos últimos meses de gestão, então a gente viu a fragilidade dessa equipe, né? A FUNEB é uma instituição com princípios cristãos, então a gente traz sempre esse momento de devocional para os nossos dias, esse momento de chamar realmente a presença de Deus para que os nossos processos aconteçam da melhor forma possível. Porque eu sempre falo aqui, muitas vezes, é claro, as pessoas se envolvem nas suas profissões. O profissional de saúde, muito embora pensar, esse médico é frio, ele é distante, essa enfermeira aqui, puxa vida, ela é tão séria, nem conversa comigo. Às vezes a pessoa está precisando fazer uma conversa ali. Mas esse envolvimento psicológico, você falou de morte, que é um momento que ninguém quer, mas que acontece. O profissional ainda se emociona, né? Ele se envolve naquilo ali, né? Porque não para simplesmente naquela pessoa. Você tem uma família, você tem um pai, uma mãe, um filho, enfim. Como lidar com isso, Marília? Como eu já venho de uma cultura de cuidado paliativo, Guilherme, eu já trabalhava anteriormente a atenção básica nessa área. Então você lidava com essa situação? Sim, de muita morte, né? Morte mesmo. E eu acho que o tabu que eu desmistifico muito para a minha equipe e que eu trouxe para mim é que o profissional de saúde, ele pode chorar. Né? E isso não é mostrar vulnerabilidade. Até com familiar ali na hora. Isso é mostrar também empatia, isso é mostrar que você também se importa por aquela vida que se foi. Então, assim, recentemente eu tive na unidade da Adriana Park, foi uma perda, né? Assim como todas as perdas são grandes, mas eu tive depois, após a saída do paciente que foi a óbito, até uma mulher, e eu vi aquela equipe frágil, né? E aí, como eu reforço, nossa instituição tem princípios cristãos, eu falei, vamos fazer uma oração, né? E ali a gente se juntou em equipe mesmo, em time, a gente fez oração, traz aquela paz, traz o refrigério para as nossas almas. E o que eu vejo muito é isso, a gente pode mostrar a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, isso não diminui o nosso profissionalismo. Então, a gente sempre traz essa forma empática de se trabalhar. E a questão humana, né? Humanizar a saúde é importante, né? Trazer isso de volta, né? A pessoa não ser somente mais um número. É claro, você falou de demandas de 4 mil pessoas, você não vai conhecer todas as 4 mil, mas de repente todas elas te conhecem. Isso acontece muito, chama pelo nome e você fica, meu Deus, mas o que é mesmo? Fica tentando lembrar, mas só de lembrar de você recorrer, isso dá um conforto também, de confiar em você. Com certeza. Conhece, a população traz muito presente proposto. Comidinhas também? Nossa, demais. A gente às vezes acompanha pelo
pelo WhatsApp, chega muito mimo para esse pessoal nas unidades e eles gostam, eles acham bom, né? E rádio tem muito disso também, né? É bom, e é bom demais. Então, hoje não teve, aqui a gente está na televisão. A televisão é diferente, não é o OBS nem rádio. O OBS tem muito esse contato, tem a Dona Maria, o seu João, que está lá todos os dias na unidade básica. Uma forma de agradar vocês, de reconhecer aquele trabalho Isso. também, né? Então tem muito essas particularidades, tem muita proximidade com a população. Isso é bom. E convida, vamos lá em casa, vamos tomar um café. Isso, tem sim. É bom demais. Família. Família. E é isso que a gente deve buscar, né? Num mundo que a gente está aqui, tantos amigos virtuais, tanta coisa, mas quem que é amigo seu de verdade? Né? Quem que você tem esse contato próximo? São relações tão distantes hoje em dia, e quando você retoma esse caminho, e a Marília até conversávamos aqui, a tecnologia parece que ela veio para quê? Facilitar a nossa vida. Enfim, tem home office, mas atenção à saúde muitas vezes não dá, né? Não tem jeito, tem que ser ali o presencial. Só que as pessoas ficam tão envolvidas nesse universo paralelo que às vezes esquecem da vida real. Eu sinto muitas vezes, eu estou vendo uma geração que eles não gostam nem de... Aqui você serve para mandar mensagem, mas não sabem nem atender um telefone. Não sabem o que falam. Simplesmente, esse problema de comunicação, e também na unidade básica de saúde, ele também é um desafio, a pessoa se fazer entender, você captar o que ela está passando para você, porque está ali no pessoal. Muitas vezes a pessoa está tão aqui nesse universo paralelo que quando vai para o pessoal tem dificuldade. Você nota isso também na saúde? Da pessoa explicar até o que ela está sentindo? Guilherme, eu escutei recentemente também um médico renomado e ele falou que a medicina ela é muito mais pautada em ouvir do que em falar. Isso, exatamente. Então, o seu paciente ele vai te dar os diagnósticos, né? Ele vai te contar. Basta você mesmo ouvir, escutar, acolher, né? Então, assim, essa questão das redes sociais, de relacionamentos rasos, sem profundidade, sem uma boa escuta, traz, às vezes, diagnósticos precipitados. Então, assim, aquela medicina tradicional, pautada em evidências que se falam, que você escuta o paciente, que você consegue mesmo entrar no universo dele, ele vai te dando o diagnóstico, ele vai te contando a história, você vai conseguindo tratar ali um plano de cuidado para ele. Isso eu falo falei da medicina, mas a gente faz muita consulta de enfermagem, já fiz muito, e ali a gente capta o que realmente o paciente está demandando. E tem muito paciente que está demandando mesmo, é só o ouvir. Né? Vem cá, a gente conversa e você... Mas também não tem problema não, né? Nenhum. Não tem problema nenhum não. Sem dúvida nenhuma, porque essa convivência, esse voltar a se relacionar é muito, muito importante, sem dúvida nenhuma. Bom, mês de aniversário da cidade de Anápolis, tem alguma novidade aí? Você pode falar, pessoal da região noroeste? Falando que é um privilégio para a gente estar nessa região, né? Uma região muito importante que pega ali realmente a Jaiara, que tem todo um histórico, né? Junto conosco na cidade. Depende, costumo falar que é uma cidade independente. Né? Cidade Anápolis fica próxima a Jaiara. Anápolis faz parte da região metropolitana da Jaiara. Então, que essa população procure a unidade básica de saúde, atualize seu cartão do SUS, né? Venha mesmo para perto, a gente está ali para ouvir, para atender, para poder minimizar mesmo os problemas de saúde, né? Não deixar agravar. E que é um privilégio realmente atender essa região da cidade, que a gente está muito feliz, muito satisfeito com esse desafio que foi colocado para nós e que a gente tem conseguido caminhar junto com essa população, com a melhoria de saúde mesmo. Certo. Marília, muito obrigado pela entrevista, bate-papo. A gente tem uma pauta, mas a gente vai devagando aqui a respeito de vários assuntos. Espero ter sido tranquilo para você. Marília, isso foi a primeira entrevista dela. Que coisa boa. Eu queria deixar um agradecimento mesmo para todo mundo que trabalha conosco lá na base de apoio, porque a gente, para fazer gestão de 14 unidades, tem um time também administrativo, né? Então, esse pessoal, ele trabalha arduamente, trabalha mesmo para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Um abraço para o pessoal mesmo de lá da base, os nossos RTs, todos esses funcionários, né, Guilherme, que têm trabalhado com o mesmo propósito. Sem dúvida nenhuma. O FUNEV tem algum
a gente está falando de comunicação aqui, Instagram, alguma coisa assim, você possa ter algum Sim, contato, ela ou você tem. procura direto no site, como funciona? Ela tem os canais oficiais, né? Também tem um setor de comunicação Sim. específico da instituição, que também pode ser procurado. E tem o Instagram oficial, tem o site também, onde o pessoal acompanha os processos seletivos. Estou com neve, ele vai aparecer, né? Vai aparecer, exatamente. Então. Conversamos então com a Marília Almeida, enfermeira e coordenadora da UBS Noroeste. Marília, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de, é claro, eu sei que seu tempo é precioso, de vir aqui falar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, Guilherme. Então, tá certo. Se você pegou essa entrevista no finalzinho, não se preocupe não, ela passa em horários diversos, na nossa grade de programação, canal 14 da NET, e também no nosso canal do YouTube. Você vai encontrar essa entrevista com a Marília e diversas outras, acho que grande parte delas relacionadas à área da saúde, nosso canal do YouTube, então, programa Autoastral 14. Mais uma vez, então, a gente agradece a Marília, agradecemos a FUNEV também, Joseval, Darlan, Leda, enfim, toda a equipe aqui do canal 14 e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer tanta informação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontística e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia e serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, Cap Life, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graça Falcão, doceria, Mega Estúdio, Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem e Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes.